Funções da linguagem. Seja bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. Antes de iniciar esta aula, é preciso ficar atento para não confundir funções da linguagem com figuras de linguagem. Como os nomes são muito parecidos, é comum as pessoas confundirem os dois assuntos. Então, funções da linguagem é uma coisa, figuras de linguagem é outra, são assuntos diferentes. O que são funções da linguagem? São formas que cada indivíduo usa para organizar sua fala. As funções da linguagem são 6: emotiva, conativa, poética, referencial, fática e metalinguística. Nós vamos ver uma por uma nesta aula. E o que são figuras de linguagem? São recursos usados com a intenção de tornar um texto mais expressivo e criativo. Alguns exemplos: metáfora, metonímia, paradoxo, antítese, eufemismo, hipérbole. Existem várias outras figuras de linguagem, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas o importante é você saber que funções da linguagem é um assunto, figuras de linguagem é outro assunto. Vamos começar? Falaremos agora apenas sobre funções da linguagem, pois é o tema desta aula. Vamos lá. As funções da linguagem, como eu já disse, são formas que cada indivíduo usa para organizar sua fala, levando sempre em consideração qual é a intenção por trás de cada mensagem. Há 6 funções da linguagem e cada uma delas está ligada a um elemento da comunicação. Entender como tudo isso funciona auxilia muito na interpretação de textos. O importante é saber que existem as 6 funções da linguagem e cada função dessa está ligada a um elemento da comunicação. Então, essas duas matérias, esses dois assuntos andam juntos: funções da linguagem e elementos da comunicação. As funções da linguagem estão presentes em nosso dia a dia, mas nem percebemos isso. Por exemplo, quando você diz boa noite ao porteiro, você está utilizando uma função da linguagem. Quando você manda uma mensagem para alguém, quando fala ao telefone, quando escreve um poema, quando tenta convencer alguém de alguma coisa, em todas essas situações você está usando uma função da linguagem. A título de curiosidade, eu resolvi acrescentar esta informação. Quem distinguiu as 6 funções da linguagem, relacionando cada uma delas a um dos componentes do processo comunicativo, foi o linguista russo Roman Jakobson. Eu resolvi colocar este quadro para facilitar a compreensão de tudo isso que eu já disse. Do lado esquerdo você tem as funções da linguagem e do lado direito os elementos da comunicação. Cada função da linguagem refere-se a um elemento da comunicação. Por exemplo, a função emotiva ou expressiva refere-se ao emissor. A conativa ou apelativa refere-se ao receptor. A poética refere-se à mensagem. A referencial denotativa ou informativa refere-se ao contexto, referente ou assunto. A fática ou de contato refere-se ao canal. E a metalinguística refere-se ao código. Vamos lá. Vamos entender quais são os elementos da comunicação. O emissor é aquele que envia a mensagem. Receptor é aquele que recebe a mensagem. A mensagem é o que se fala, aquilo que se transmite. Referente ao contexto é o assunto da mensagem. O canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. E o código são signos usados no ato da comunicação. Vamos ver cada um desses elementos no decorrer da aula. Vamos ver agora
todas as funções da linguagem e suas principais características. Vamos lá. A primeira função da linguagem é emotiva ou expressiva. O emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Então, na função emotiva, o elemento da comunicação é o emissor. Um exemplo de função emotiva. Quando eu falo, por exemplo, meu amor, sinto saudade e não vejo a hora de nos encontrarmos novamente. O que mais quero é aproveitar o tempo ao seu lado. Você nota que nessa função emotiva, o emissor fala sobre os sentimentos, sobre as emoções dele. E você nota que os verbos estão sendo usados na primeira pessoa. Eu sinto, eu não vejo a hora, o que eu mais quero. Principais características da função emotiva ou expressiva. Subjetivismo é o que o eu pensa, é o que a pessoa, o que o emissor está sentindo. Os verbos aparecem na primeira pessoa do singular ou do plural. Essa função emotiva ela aparece muito na linguagem das músicas românticas e na linguagem dos poemas líricos. Vamos continuar. A segunda função da linguagem, apelativa ou conativa. É caracterizada por uma linguagem persuasiva, cujo objetivo é convencer o leitor a fazer algo. O foco é o receptor da mensagem. Nessa função da linguagem, você tenta convencer alguém a fazer alguma coisa. Por isso que o foco é no receptor, é quem recebe essa mensagem. Por exemplo, quando você fala, vote em mim nas próximas eleições. Alguém está falando isso e está tentando convencer o receptor, que é a pessoa que recebe a mensagem, a votar nessa pessoa nas próximas eleições. Então, essa é uma linguagem apelativa, ela é persuasiva, ela quer convencer alguém a fazer alguma coisa. Principais características da função apelativa ou conativa. Verbos na segunda ou terceira pessoas do singular ou do plural. Verbos no imperativo, afinal, é uma função que tem o objetivo de convencer alguém a fazer algo. Por isso que é muito comum o uso dos verbos no imperativo. Vote em mim, arrume, faça. Está tentando persuadir alguém, convencer alguém a fazer algo. E o uso do vocativo também é muito comum na função apelativa, pois você está se dirigindo a alguém. Afinal, é o receptor, é o elemento da comunicação referente a essa função da linguagem. Então, o uso do vocativo também é muito marcante nessa função. Vamos continuar. Função poética. Há uma preocupação de como a mensagem será transmitida. Quais serão as palavras, as expressões, as figuras de linguagem utilizadas? Nessa função, a mensagem, que é o elemento de comunicação referente a ela, é o que importa. Como que essa mensagem vai ser transmitida? Quais as palavras que eu vou usar para transmitir essa mensagem? Por exemplo, os lábios de Ana eram tão vermelhos quanto as rosas na primavera. Você nota aí uma função poética, você nota que há um embelezamento nas palavras, uma preocupação de passar essa informação de forma graciosa, de forma bela, de forma expressiva. Principais características da função poética. Uma linguagem bem elaborada, afinal, a preocupação é com a mensagem, de como essa mensagem vai ser transmitida. A presença de figuras de linguagem, as figuras de linguagem são muito marcantes na função poética. As palavras em sentido conotativo. O que é sentido conotativo? É aquele sentido não real, é o sentido que não aparece no dicionário, é um sentido figurado, é um sentido poético. E há também uma preocupação com a forma. Como essa mensagem vai ser transmitida? De que maneira ela vai ser transmitida? Essa preocupação com a forma é bem marcante na função poética.
Continuando. Função referencial ou denotativa. Tem como objetivo principal informar um assunto, referenciar algo sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos. A emoção e a subjetividade não acontecem jamais na função referencial, pois a função, o objetivo é informar um assunto. Por exemplo, obra de nova ciclovia no parque da cidade interdita pista antiga. O objetivo é informar esse assunto, a ocorrência dessa obra na nova ciclovia. Sempre um aspecto objetivo marca a função referencial ou denotativa. Principais características da função referencial ou denotativa: clareza e objetividade. Afinal, essa função tem como objetivo informar algo. Nada melhor do que informar algo de forma clara e objetiva. A ocorrência da linguagem denotativa. A linguagem denotativa é aquela que aparece no dicionário, é o sentido real da palavra. Lembra que denotativa começa com D. D de dicionário, é o sentido da palavra que aparece no dicionário. Impessoalidade, não existe subjetivismo na linguagem, na função referencial. É impessoal. E os verbos aparecem na terceira pessoa do singular ou do plural. Vamos continuar. Função fática ou de contato. A intencionalidade está na manutenção de uma conversa entre o emissor e o receptor, sempre tendo como foco o canal dessa comunicação. Por exemplo, quando eu digo: alô, você está me ouvindo? Você nota aí que isso é uma conversa que está sendo feita pelo telefone. O canal é o telefone, o canal dessa comunicação é um telefone. E a intenção está na manutenção dessa conversa, que ocorre entre o emissor e o receptor. Está tudo correndo bem nessa conversa? Alô, você está me ouvindo? É uma função fática ou de contato. O elemento de comunicação referente a ela é o canal. Principais características da função fática ou de contato. Interação é justamente a interação entre o emissor e o receptor, a conversa entre eles para ver se tudo está correndo perfeitamente. Frases interrogativas, justamente para questionar: alô, você está me ouvindo? Para ver se não existe nenhum ruído nessa comunicação, no canal que está sendo utilizado para estabelecer essa comunicação, e o uso de interjeições também é muito comum na função fática. E para terminar, a última função da linguagem, metalinguística, é aquela em que a linguagem explica a própria linguagem, ou seja, o código explica o próprio código. Por exemplo, as palavras podem ter elementos que as transformam em novas, dando-lhes mais significado. É o caso dos afixos, prefixos e sufixos, que modificam o significado da palavra. Você está vendo aí que existe um código, que é a língua portuguesa, que são as palavras que estão sendo utilizadas. E essas palavras, elas estão explicando o que são palavras. É o código explicando o próprio código. É a linguagem explicando a própria linguagem. Principais características da função metalinguística. Função explicativa. Ela tem aquela função de explicar algo. Usa a linguagem para falar sobre ela própria. Foi o exemplo que eu dei anteriormente. Você usou a linguagem, as palavras, para falar o que são palavras. Existem algumas palavras relacionadas a essa metalinguística, que é metadiscurso, é quando você tem um discurso falando do próprio discurso. Metaliteratura, quando você tem um texto literário falando da própria literatura. Um metapoema, quando você tem um poema falando de poema. E metanarrativa, é quando você tem uma narrativa falando de narrativa.
Vamos fazer agora alguns exercícios para fixar tudo isso que a gente aprendeu até agora? Identifique a função da linguagem referente às frases a seguir. Vamos começar. Primeira frase. Alô? Está me ouvindo? Qual é a função da linguagem referente a esta frase? É a função fática ou de contato, lembra? É aquela função que tem como objetivo a manutenção de uma conversa por meio de um canal. No caso, o canal aí é o telefone. Há uma conversa entre o emissor e o receptor, função fática ou de contato. Letra B. O amor é quando a gente mora um no outro. Quando lemos esta frase, vemos nitidamente a função poética. Você nota que houve uma preocupação com a forma, com as palavras que foram utilizadas, sempre com a intenção de passar esta mensagem, de passar uma mensagem de forma harmoniosa e poética. Letra C. Palavra. Unidade linguística com um significado. Essa informação foi tirada do dicionário Priberan. O que nós temos aí? Qual é a função da linguagem? É a função metalinguística. É aquela que usa o código para explicar o próprio código. O dicionário está explicando qual é a função do dicionário? Explicar o significado das palavras. Só que esse dicionário está explicando, está usando as palavras para explicar a própria palavra, o que é a palavra. Então, é o código para explicar o próprio código. Letra D. Caminhoneiros bloqueiam estradas no Rio de Janeiro. Você nota aí a presença de uma linguagem muito objetiva, informativa. Alguém está querendo passar uma informação. Caminhoneiros bloqueiam estradas no Rio de Janeiro. Nós temos aí, então, a função referencial ou denotativa. É aquela cujo objetivo principal é informar um assunto. Letra E. Estou extremamente feliz hoje. Qual é a função presente nesta frase? Você nota que o emissor, a pessoa que está transmitindo essa mensagem, está falando das suas emoções, dos seus sentimentos. Essa pessoa ela está extremamente feliz. É o sentimento, é a emoção dela. Então, essa função da linguagem é a função emotiva ou expressiva. Note a presença do verbo na primeira pessoa. Eu estou extremamente feliz hoje. Última frase. Promoção imperdível. Confira as melhores ofertas. Qual é a função da linguagem referente a esta frase? É a função conativa ou apelativa. É aquela função que apresenta uma linguagem persuasiva. Ela quer convencer o leitor, o receptor, que é o elemento da comunicação referente a essa linguagem, é o receptor, convencer esse receptor a fazer algo. No caso, é conferir as melhores ofertas e não perder essas ofertas. Então, nós temos aí a função conativa ou apelativa. Que tal continuar fazendo mais exercícios para fixar o conteúdo aprendido? Eu preparei essa apostila com muito carinho. Essa apostila foi a última lançada no meu blog e várias pessoas me pediam uma apostila sobre funções da linguagem, pois este assunto é um assunto assim muito recorrente nas provas escolares, no Enem e nos concursos públicos. É um assunto que cai demais. Então, se você quer continuar fazendo exercícios, conheça essa apostila digital com 30 exercícios sobre funções da linguagem e gabarito comentado. Todos os exercícios têm gabarito comentado. E o importante, todos esses exercícios são elaborados por mim. Você não vai encontrar exercício igual na internet. Eu vou colocar o link da apostila no texto da descrição do vídeo. E terminamos por aqui. Se você gostou desta aula, deixe o seu like e inscreva-se no canal.
Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Essa sua interação é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima aula!